Saúde à igreja com a paz do Senhor, amém? Abramos nossa Bíblia em Gálatas 5:16. Amém? Diz assim: Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem, mas se são guiados pelo Espírito, vocês estão debaixo da lei. Feche seus olhos, vamos orar antes. Senhor, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, pela mais oportunidade, Senhor, de trazer uma palavra aqui na tua casa, Pai. Que o Senhor possa estar me usando, que o Espírito Santo possa estar falando, Senhor, através da minha boca, Senhor. Que eu seja uma ferramenta, Senhor, nas tuas mãos. Que o Senhor possa quebrantar o coração de cada um que estiver aqui, Senhor. Que possam aceitar, Senhor, a tua palavra, o teu evangelho. E que hoje eles possam sair daqui transformados, Senhor. Que eles possam tomar novas atitudes, Senhor, a partir de hoje. Tomar novas decisões e fazer o que o Senhor quiser, Pai. É isso que eu te peço, te oro e te agradeço, Pai. Amém. Bom, aqui em Gálatas, apóstolo Paulo fala sobre a nossa guerra do Espírito contra a nossa carne. Mesmo que a gente entregue nossa música, que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que habita em mim eu faço, por conta que o pecado habita dentro de nós. Mas como é que a gente consegue viver uma vida de santidade se a gente está vivendo um lado carnal? No versículo 19, aqui ainda em Gálatas 5, diz: Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já o preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. E a gente vê aqui que o pecado não é só você estar fazendo uma traição com sua esposa, ou estar se drogando, ou estar se bebendo também, mas a ira, a inimizade, as rixas, brigas desnecessárias contra o seu próprio irmão, isso também desagrada a Deus. Infelizmente, se você pratica isso, você não herdará o reino de Deus. Isso está claro aqui escrito na Bíblia. Mas como é que a gente pode viver uma vida de santidade e como a gente devemos agir para a gente não viver dessa maneira? E aqui também escrevi umas coisas que o tema da minha palavra hoje é até quando? E aqui eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Hoje a palavra é de confronto com nós cristãos, tanto com a igreja quanto para mim também. E até quando? Até quando nós seremos cristãos que vamos vir para a igreja, sentar numa cadeira, ouvir uma palavra, e no outro dia nós esquecemos o que escutamos e acabamos vivendo pela carne novamente? Até quando nós vamos rejeitar o chamado de Deus? Nós não podemos pensar que ser cristão é estar dentro de um templo, e sim é abrir a sua boca para falar para almas. Porque nossa vida como cristão, depois que a gente aceita, a gente conhece o Evangelho, é levar o Evangelho para as outras pessoas. Nós somos salvos pela graça, porém, as nossas obras confirmam a nossa fé ou a nossa incredulidade. A fé sem obras é morta, como está em Tiago 2,17. E também, sem fé, é impossível agradar a Deus. Então, igreja, até quando iremos viver uma vida de cristão medíocre?
uma vida de cristão que a gente vive pela carne em vez do Espírito Santo? Até quando você que é esposa, que você que é esposa, irá dormir brigado com seu cônjuge? Até quando você vai ficar adormecido, sendo que a sua família está precisando que você se levante para que eles também sejam salvos? Até quando você vai deixar de viver seu propósito para querer viver só os seus objetivos materiais? Objetivos quer ganhar uma casa, quer ganhar um carro, quer comprar um carro, quer ter acessórios. Mas como está escrito em Mateus 6,33, busquem primeiro o reino de Deus e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Que coisas? O que você está precisando? Se é uma casa, se é um carro, mas primeiro tem que fazer o quê? Buscar primeiro o reino de Deus. E a gente sempre, quando a gente lê um determinado versículo, que é em Lucas 11, 5:13, do 5 ao 13, eu vou até ler aqui. Tem o versículo aqui, a partir do Lucas 11, 9. Quero ler aqui. Por isso digo a vocês, peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E quem bate, a porta será aberta. Porém, quando muitos pastores, eu já vi pregando, quando leem esse versículo, eles só leem até aqui. Peça uma casa que Deus vai lhe dar. Peça também um carro que Ele vai lhe dar. Peça um emprego que Ele vai lhe dar. Mas o sentido desse versículo vem um pouco mais para frente, que diz, a partir do 11, quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar as coisas boas aos filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo que lhe pedirem. Então ele está falando sobre uma vida com o Espírito Santo e não com coisas materiais. Peçam, comece a pedir pelo Espírito Santo. Se você está vivendo na base da ira, das vezes de brigas, qualquer coisa você está se estressando, você está se perdendo em preocupações por conta de contas, por conta de algum problema no trabalho, por conta de algum problema na família, isso é falta do Espírito Santo. Pois lá voltando para Gálatas, em Gálatas, a partir do versículo 5, 22, vem os frutos do Espírito, que é o amor, que é a capacidade de amar outros incondicionalmente, refletindo o amor de Deus, circunstâncias baseadas na relação com Deus, a paz, um estado de tranquilidade e harmonia, tanto interior quanto as relações com os outros. Longanimidade, que é a paciência, a capacidade de suportar dificuldades e ser tolerante com os outros. A benignidade, a disposição de ser bondoso e generoso, mostrando compaixão, a bondade, a prática do bem com ações que beneficiem os outros. E fidelidade, lealdade e confiança, tanto em Deus quanto nas relações pessoais. Mansidão, a humildade e a gentileza, evitando a arrogância e o domínio próprio, a capacidade de controlar os próprios impulsos e emoções. Aqui fala que quando o Espírito Santo habita dentro de você, você começa a ter práticas diferentes do que você era quando era o velho homem, quando você vive pela carne. Então, quando você começa a viver pelo Espírito Santo, Ele habita dentro de você e Ele faz coisas diferentes na sua vida. Ele começa a fazer com que você ame mais, você tenha mais alegria, tenha paz, tenha longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Muitos de nós perdemos oportunidade de oportunidade de ter uma família melhor, ter uma vida melhor como cristão, por conta que falta mansidão na nossa vida. A gente leva tudo pela base da ira, a base da raiva. E quando o Espírito Santo habita dentro de nós, isso não é mais comum na nossa vida. Então, se você está passando por algo que faz com que você fique com raiva de um irmão, de uma irmã, de um parente, peça a Deus pelo Espírito Santo. Peça a Deus pelo derramamento do Espírito Santo na sua vida. Eu fico me perguntando, por conta que
quando eu comecei agora a realmente me entregar mais a Deus, eu fico pedindo a Deus pelos dons espirituais. Por que a nossa igreja também nós não vê tanto a manifestação dos dons espirituais na nossa vida aqui? O que é que está faltando na gente? Cadê os dons da sabedoria, do conhecimento, o dom da cura, o dom do discernimento de espírito, o dom de línguas, o dom de interpretar línguas também, o dom da fé? Por que a gente não está manifestando esses dons espirituais? Porque a Bíblia fala que se a gente pedir, o Espírito Santo irá nos conceder a quem Ele quiser. Então basta a gente começar a viver uma vida de santidade, uma vida em espírito. Que em Romanos 7, no 8, diz que quem se inclina para o lado da carne é morte, e já quem se inclina pelo Espírito é vida e paz. Infelizmente, nós estamos vivendo uma vida de muitas preocupações, dificuldades, e com o Espírito Santo, a gente herda a longanimidade, que é a paciência, saber suportar as dificuldades. Então, se você está perdendo noite de sono por conta de preocupações, peça que o Espírito Santo habite dentro de você, por conta que isso é falta do Espírito Santo. E também Tiago diz que dentro de uma fonte não jorra uma água salgada e outra doce. Então, dentro de você não pode habitar o Espírito Santo e o seu lado mal, o seu lado carnal. Então, quando o Espírito Santo faz morada, a gente tem uma mudança na nossa vida. E para a gente conseguir realmente viver uma vida em santidade, a única forma é viver uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra e escutar a palavra. Porque a fé vem do ouvir e do ouvir da palavra de Deus. Então, em Joel 2, ele fala o seguinte, Joel 2:28, e acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. E acontecerá depois disso. Depois de quê? Joel nos dá aqui não Joel, né, mas Deus falando aqui que é a misericórdia do Senhor. Aí em Joel 2:12 diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor. Aqui ele nos dá 11 passos para que a gente seja cheio do Espírito Santo. Ele dá 11 passos de o que devemos fazer para que o Espírito Santo habite dentro de nós. E o primeiro deles é converter-se a Deus. Está no versículo 12 ainda. Convertam-se a mim de todo o coração. O outro passo é jejuem. Quanto tempo temos irmãos aqui que não faz um jejum com algum propósito espiritual? Tem gente aqui que deve nem ter feito ainda um jejum na vida, com propósito realmente de oração, de busca pelo Espírito Santo. O outro é chorarem, prantearem, rasgar o coração, o quebrantamento na presença de Deus. Reunir o povo, santificar a congregação, congregar os anciões, reunir as crianças, os noivos largarem os prazeres da carne, os ministros do Senhor chorarem e orarem. Aí sim, em Joel 2:28, vai acontecer. E acontecerá aqui, depois disso, depois que a gente cumprir todos esses passos a passos, Ele vai derramar o Espírito Santo sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, para ser derramado o Espírito Santo sobre nós temos que viver uma vida de oração. Claro, eu acredito que a maioria aqui já se entregou a Jesus. E agora falta jejuar, chorar, prantear, se quebrantar no seu coração. Se você tem um coração endurecido, peça por quebrantamento. Estejam em ambientes onde o nome de Deus é glorificado, é buscado, que o Espírito Santo. Eu vivia no lado assim muito racional na minha vida, assim, nunca fiz besteira, mas
eu tinha um coração assim mais, pode-se dizer assim, mais duro, né? E num dia, no culto de oração aqui, por conta do ambiente, pela busca do Espírito Santo, eu tive meu coração quebrantado, que era algo que eu vinha pedindo dias e noites na presença de Deus. Então, peçam por quebrantamento no seu coração, reunir o povo, santificar a congregação, reunir as crianças, os anciões, os noivos largarem os prazeres da carne, os ministros do Senhor chorarem e orarem. Aí sim Deus vai derramar o Espírito Santo sobre cada um de nós. Então, também Timóteo, 1 Timóteo 2, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 ao 4, também diz assim: antes de tudo, peço que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e todos que exercem autoridade, para que vivamos uma vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Então, para que a gente consiga viver uma vida em mansidão, cumprir todos esses frutos do Espírito Santo, que possa se manifestar em nós, a única maneira é: orem, façam um sacrifício. Pode ser que a gente deixe a oração para o último momento do nosso dia. Nós já estamos cansados, fecha os olhos, ora. Quando abre os olhos já está de manhã, porque já dormiu. E eu falo em oração não só de você se acordar, pedir para que Deus abençoe seu dia, não. É oração para que você tenha um coração quebrantado, que você seja cheio do Espírito Santo, que Deus possa te mostrar o propósito que Ele colocou na sua vida. Tem muita gente aqui que tem anos de cristão, mas não sabe nem qual é o seu propósito como cristão. Não sabe qual é o seu propósito de vida. Porque o nosso propósito como cristão é levar o evangelho para o maior número de pessoas. Mas qual é o seu propósito de vida? Cada pessoa tem o seu propósito individual. Então, eu tenho certeza que eu já vi muitos relatos que quando a pessoa começa a viver o seu propósito, tudo coopera para o bem daquela pessoa. Que diz também na palavra de Deus que todas as coisas cooperam para o bem daquele que o ama e segue segundo o seu propósito. Então, o propósito também é bastante importante. Então, comecem a levar uma vida de oração, façam um sacrifício. Quer fazer um sacrifício de oração? Acorde 3 horas da manhã, orem. Passa 40 minutos orando, 1 hora, 2 horas. Peça para que você seja mais manso, tenha mais domínio sobre suas emoções, para que você consiga demonstrar mais amor pelo próximo, tenha mais paz na sua vida, porque dificuldades vão surgir para qualquer um, assim como o sol nasce para cada cabeça aqui, independente se é cristão ou não, as dificuldades também vão aparecer, mas a forma como você lida com essas dificuldades é que diz que o Espírito Santo está habitando dentro de você ou não. Então, que a gente possa acordar como igreja. Não só a nossa igreja aqui, mas eu vejo muitas igrejas frias, por conta que Deus fala que os mornos Ele vai vomitar quando chegar na presença dEle. E até quando seremos crentes frios e mornos? Eu não estou dizendo para você ser crente do fogo e ficar pulando, rodando. Não precisa disso. Quando você é cheio de Espírito Santo, você demonstra pelas suas atitudes. Ser cheio do Espírito Santo é você chegar numa família que está precisando de cura e você está cheio do Espírito Santo e encostar a mão na pessoa por conta de muita oração, você vai lá e cura a pessoa pelo dom da cura que Deus concede a você. É você profetizar na vida de alguém e aquilo acontecer, coisas boas. É você usar o poder da sua palavra para falar com as pessoas e elas mudarem a sua forma de pensar, a sua forma de agir. Então, você calado, infelizmente você está matando gente. E a sua confissão da sua vida pode salvar, pode curar muitas almas. Então, que vocês, a partir de hoje, não seja um dia normal que vocês vão ouvir uma palavra e vão voltar para casa, vão comer alguma coisa, no outro dia acorda, preocupações de trabalho, vai mudar tudo. Não. Eu quero perguntar, até quando vocês vão continuar da mesma maneira? Até quando nós vamos continuar da mesma maneira? Até quando nós vamos permitir que o mal, que a carne
domine sobre nossas vidas e não o Espírito? Até quando deixaremos pessoas morrer porque a gente está calado? Até quando nós vamos fazer do Evangelho uma brincadeira? Até quando? Então, igreja, como dizem Lucas, peçam que será dado. Busquem e acharão, bata a porta que ela será aberta. Então que vocês possam meditar nessa palavra e que vocês possam buscar mais do Espírito Santo. Comecem a fazer as suas obras, porque Deus necessita que você faça as obras por conta que Ele quer que salve mais vidas para o reino. Comecem a buscar mais o reino de Deus primeiramente e depois as outras coisas que vão ser acrescentadas nas suas vidas. E que os frutos do Espírito Santo possam começar a habitar no coração de cada um aqui. E que vocês comecem também a pedir sobre os dons espirituais. Nossa geração está precisando disso. Está precisando que pessoas se levantem para que exerçam o dom da cura, o dom da fé, o dom do conhecimento, da sabedoria. Então, que vocês, a partir de hoje, possam estar buscando mais e mais o Espírito Santo. Possam estar buscando e deixar de viver uma vida de cristão miserável. Que vocês possam estar vivendo realmente o Evangelho de Deus. Que vocês possam estar entregando a palavra de Deus a mais pessoas, o maior número que você conseguir. Alguns nasceram para ser profetas, outros apóstolos, outros pastores, outros mestres e outros evangelísticos. Possa ser que a sua vida aqui na terra não seja para estar aqui também no altar levando a palavra, mas sim lá na rua, com seu testemunho de vida. A nossa igreja, como o pastor já falou, que nós já passamos muitas coisas aqui, muitas curas que Deus fez na gente aqui, pessoas que vieram das drogas, vieram das bebidas. Você tem um grande papel aqui na nossa humanidade. Você levar o seu testemunho, o que Deus fez por você, para aquelas vidas que estão necessitando disso, de uma palavra de conforto, uma palavra que, se ela se entregar a Jesus, ela será salva para o reino de Deus. Então, a sua vida aqui na terra, a dificuldade que Deus faz com que você passe, não é à toa. Ele está te treinando. Ele está te capacitando para que você consiga ter autoridade sobre algumas vidas. Eu não tenho muita autoridade para falar, exemplo, de casamento ou de alguém que está drogado ou bebendo. Mas você que passou por isso, você tem a maior autoridade diante da minha pessoa. Por conta que você viveu aquilo, você conseguiu sair daquilo de alguma maneira. Se você está passando por algum casamento difícil ou já passou, vocês como casais têm total responsabilidade de mostrar como ser um casal cristão para as outras pessoas que estão passando por a mesma dificuldade que você. Então, se você tem medo, tem vergonha, entenda que o seu maior bloqueio, se você é timidez, se é alguma outra forma, tem total intimidade com o seu propósito. Então, se você tem medo de falar em público, provavelmente o seu propósito é ministrar a palavra de Deus em público. Se você tem medo de falar com pessoas, provavelmente o seu propósito é ir lá dar um conselho a uma pessoa. Então, se você está passando por diversas dificuldades em questão de doenças, por que se você não pedisse o dom da cura, você pudesse curar essas pessoas que estão ao seu redor? A sua fé, se você está com a fé fraca, peça a Deus para que sua fé aumente. Então, apóstolo Paulo já nos ensinou que a nossa carne é fraca. Porém, se nós começar a orar, a jejuar, enfraquecer realmente a nossa carne e fortalecer o nosso espírito, a gente vai conseguir viver uma vida em santidade. Realmente é difícil ser cristão. Quando você é cristão, o mundo começa a se afastar de você. Porém, a gente tem que... Claro, teremos que se afastar do mundo, porém, temos que resgatar o mundo. Temos que resgatar as pessoas. Elas vão se afastar de você, mas você possa ser luz para aquelas pessoas.
sejam o sal da terra também. Então, essa daqui é a minha mensagem de hoje. Que vocês, a partir de hoje, possam viver uma vida de cristão de verdade. Uma vida de cristão que busquem a Deus, clamem por Ele, se quebrante na presença dEle. Que deixamos de ser apenas aquele cristão que vai vir aqui um domingo. Às vezes é domingo, né? Nem terça-feira para ir orar nós estamos indo. Nem um sacrifício de ir orar a gente consegue. Então, que a gente possa ser verdadeiros cristãos na presença de Deus. Que vocês possam ser ferramentas na mão do oleiro. Que vocês possam ser moldados por Ele. E vocês deixem ser usados por Ele. Muita gente aqui fica com o coração fechado e não deixa que Deus use. Às vezes ele até toca o seu coração para você falar algo para alguém, mas com você com vergonha você não fala e deixa de profetizar algo bom para alguma pessoa. Às vezes Deus está te incomodando para você trazer uma palavra, ou aqui, ou numa terça-feira à noite, ou levar uma palavra no seu trabalho. Deus está te incomodando e você não vai, por medo, por falta de coragem. Então que nós possamos pedir a Deus por coragem, por fé, pelos frutos do Espírito, pelos dons espirituais, que eu tenho certeza que se vocês começarem a viver pelo Espírito, tudo de vocês prosperará. Não estou falando só de dinheiro. Prosperidade é uma forma de crescimento. Você prosperar na sua família, ter um lar onde qualquer pessoa que entre lá sinta a presença de Deus. Quando você chega em um local e as pessoas falam, o que é que esse cara aqui tem? E tem alguma coisa diferente nele. E isso seja a manifestação do Espírito Santo de acordo com a sua vida. Então, que a gente possa começar a viver uma vida de cristão real. E que o até quando seja até hoje. Amém? Fiquem de pé, por favor. Quero que vocês fechem os olhos. Fechem os olhos e se você está sentindo fraco espiritualmente, se você está precisando mais do Espírito Santo na sua vida, se está precisando receber os frutos do Espírito, se por conta que a raiva está lhe dominando, as brigas estão lhe dominando, comece a pedir por Ele. Comece a clamar pelo Espírito Santo. Se você está necessitando de cura, comece primeiro a pedir pelo Espírito Santo, por conta que quando Ele entra na sua vida, Ele te cura. E através de você, Ele vai curar diversas vidas. Comece a clamar, igreja. Orem. Pode orar, que o Espírito Santo vai habitar em cada um de nós. Orem pelos frutos do Espírito, o amor, a paz, a alegria, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Ô Senhor, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade aqui, Pai. Que pessoas hoje aqui possam ser transformadas, Pai. Não só mudadas, mas transformadas, Senhor. Pessoas a partir de hoje aqui, Pai, possam Te buscar verdadeiramente. Te buscar em espírito e em verdade, Pai. Possam começar, Senhor, a ter uma vida mansa. Uma vida, Senhor, de paz, uma vida de alegria, Senhor. Uma vida de fidelidade, Senhor. Uma vida onde ela mata a carne e começa a viver pelo Espírito, Senhor. Oh Deus, vem sobre nós, Pai. Que o Espírito Santo possa estar nos concedendo, Senhor, os dons espirituais para que a gente possa edificar a Tua casa, Pai. Oh Senhor, nos dê os dons da fé, o dom do conhecimento, da sabedoria, Pai. O dom de profetizar, Senhor. O dom de falar línguas e interpretar as línguas, Senhor. O dom de discernir espírito, Pai. Se aquele espírito é carnal, se é espírito do mal, Senhor. Se é Espírito Santo, Senhor. Oh Deus, tenha misericórdia de nós, Pai. Nós somos todos pecadores. Somos pecadores, Pai. Somos
falhos. O Senhor sabe a luta que foi, Senhor, para eu conseguir trazer essa palavra aqui, Pai. Uma semana de extremo cansaço por conta do trabalho, não conseguindo acordar, Senhor, de madrugada para falar contigo. Quando eu cheguei no quarto, Senhor, para finalizar a palavra, o Espírito Santo não fluiu dentro de mim. Eu não consegui progredir, Senhor, com a Tua palavra. Eu tive que pedir misericórdia, pedir perdão, pedir, Senhor, que o Senhor pudesse, Senhor, me usar na forma que eu fosse falar, na forma que eu fosse escrever, Senhor. Viver uma vida, Senhor, em santidade não é fácil. Ser cristão de verdade, Senhor, não é fácil, Senhor. Que o Senhor possa nos dar coragem, Pai, nos dar ousadia, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, nos dar forças para continuar, Senhor, a cada dia. Oh, Deus. Aqui eu te agradeço, Pai. Aqui eu te apresento a Tua igreja, Senhor. Que cada um aqui, Senhor, possa ser cheio do Espírito Santo, Pai. E que isso possa ser mostrado através das suas atitudes, Senhor. Na forma que eles falam, Pai. Na forma que eles agem. Na forma que eles levam a Tua palavra, Senhor. Que cada um aqui, Senhor, se tiver timidez, Senhor, tire, Senhor. Se tiver vergonha, Senhor, tira, Pai. Oh, Deus, o Senhor sabe o coração de cada um aqui, Pai. Às vezes estamos vivendo, Senhor, só através da carne, Pai. E nos ensina a viver através do Espírito Santo, Pai. Que eu tenho certeza que cada um aqui se buscar, Senhor, lhe pedir, Senhor, o Senhor vai nos conceder o Espírito Santo. Então, Pai, que o Senhor possa fazer morada, Senhor, no coração de cada pessoa aqui, Pai. Que o Senhor possa visitar os lares, Senhor, de cada um aqui, Senhor, que se tiver com alguma doença, Pai, o Senhor possa estar curando, Pai. Se tiver algum problema, Senhor, na vida emocional, Pai, na vida financeira, Senhor, que o Senhor possa estar providenciando, Senhor. Mas que eles entendam, Pai, que antes que essas coisas aconteçam, primeiro tem que ser buscado o reino de Deus, Pai. Para que todas essas coisas acrescentem nas nossas vidas, Pai. O Senhor seja a prioridade, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Que o Senhor possa, Pai, estar nos abençoando, Senhor. Nos dando, Senhor, maturidade, Senhor, espiritual, Pai. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estar aqui te servindo, Senhor. E obrigado também, Senhor, pelos jovens, Senhor, que estão se levantando também, Pai. Estão adorando aqui, Senhor, de todo o seu coração. Que eles possam não só depender aqui do teu altar, mas que também preguem a palavra onde quer que eles vá, Senhor. Que os jovens, Senhor, sejam o começo de tudo, Pai. O começo é que cada jovem aqui representado, Senhor, cada família representada através deles, cada um possa, Senhor, se erguer, Pai, através de cada jovem aqui, Pai. Assim como o Senhor fez na minha casa. Eu comecei a me levantar, minhas familiares começaram a se levantar também, Pai. Eu te agradeço por isso, Senhor. Então, Pai, que cada um aqui entenda que no momento que nós estamos calados, estamos adormecidos, Pai. Nossas famílias não serão salvas. E quando a gente começar, Senhor, a acordar, a gente começar a falar, Senhor, vidas serão salvas, vidas serão curadas, Pai. Para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Eu aqui te entrego, Senhor, esta palavra, te entrego, Senhor, a Tua igreja, Pai. Entrego a minha vida, Senhor, a Ti, Pai. E que o Senhor faça como Tu queres, Senhor, e não como a gente quer, Pai. Faça a Tua vontade, Pai, aqui na terra, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor possa estar nos abençoando, Senhor, levando em paz, Senhor, para nossas casas, para nossos lares, Pai. E quando eles chegarem lá, Pai, que eles lembrem dessa palavra e eles comecem a buscar mais do Senhor, Pai. Oh, Deus. Que a paz, Senhor, que excede todo entendimento, Senhor, reine sobre cada um aqui, Pai. E é isso que eu te peço, te oro e te agradeço, Pai. Em nome de Jesus. Amém.